Segundo a palavra do Senhor, eu lendo agora pela manhã no livro de 1 Coríntios, Ele está conosco, Ele está nos protegendo, Ele está nos guardando, mesmo que nós não merecemos, e está nos livrando do mal. E nós precisamos retribuir esse relacionamento fazendo a nossa parte, fazendo a nossa entrega, purificando o nosso corpo. A nossa vida, a nossa santificação é o que Deus requer de nós. A nossa purificação dos pecados. Alguém pode até dizer, mas ninguém é perfeito. Mas a ordem bíblica é: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Nós não conseguimos, mas Ele pode fazer por nós, se nós nos dedicarmos, se nós respondermos a isso que Ele tem nos chamado para viver. Ele vai nos santificar. Nós precisamos entender que a Igreja do Senhor, ela foi chamada para dar continuidade no trabalho iniciado por Jesus. Quando o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele prega e 3.000 almas se convertem, ele ensina exatamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo já havia passado para eles. E ele ensinando aquelas pessoas, dentre aquelas 3.000 almas, queridos, foram levantados muitos líderes. O apóstolo Paulo deu continuidade nesse trabalho sem ter convivido com Jesus quando estava vivo, pelo seu devocional, pela sua vida com Deus, pelas revelações que ele vivia com o Senhor. Ele também conseguiu trazer esse ensinamento forte, esse ensinamento correto, puro e santo que o Senhor Jesus Cristo trouxe para a sua igreja quando estava em vida. Por exemplo, na ceia, no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele fala assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse. E daí em diante, ele recebeu direto do Senhor as revelações daquilo que ele precisava fazer. Queridos, a palavra, quando ela é anunciada na sua íntegra, como ela está na Bíblia, quando ela não precisa de ser atualizada, quando ela precisa apenas ser contextualizada, quando ela não precisa ter alterações, que na verdade ela não precisa e nem pode ter alterações. Ela é plena, ela é fiel e ela é poderosa. A palavra anunciada na sua íntegra, ela é poder de Deus, o Evangelho puro e genuíno, é poder de Deus para transformação. Por exemplo, se eu quero que os meus filhos se convertam, que os meus amigos se convertam, não vai ser facilitando o Evangelho para que eles entrem na igreja que eles irão se converter. Talvez, se eu colocar medo do inferno na vida deles, eles fiquem por um tempo, ou até o último dia de vida, sem uma conversão genuína, sem uma transformação interna. Se eu convidá-los para que eles desejem morar no céu falando que esse mundo é terrível, eu posso até convencê-los, mas convencimento não é conversão. E conversão só vem através do Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí sim eu me converto. Por isso, se eu raliar, se eu arrefecer, se eu mornear, vamos assim dizer, o Evangelho, queridos, as pessoas podem até vir, mas não é o que o Senhor deseja. E às vezes nós temos medo de dizer, de colocar para fora, de externar coisas que a palavra do Senhor nos diz, com medo de ofender pessoas. A intenção não é ofender de forma alguma a pessoa. A intenção é abrir os olhos de quem está no pecado para que ele perceba que está no erro. Então, quando eu enfraqueço essa palavra, quando eu trago ela do jeito que eu acho que ela precisa ser trabalhadinha, bonitinha, de uma forma graciosa para colocar nos ouvidos de alguém, eu estou roubando dessa pessoa a condição de se converter verdadeiramente. Então, meus amados, quando eu e você estivermos pregando a palavra de Deus, que sejamos plenos, que sejamos completos, que ela seja pregada na sua totalidade e que nada possa nos fazer temer de pregar o Evangelho na sua plenitude. É claro que o Evangelho ele é uma espada de dois gumes. Ele vai cortar mesmo, ele vai machucar, ele vai ferir principalmente quem está no erro. Sabe quando você está na igreja e uma palavra vem forte, toca em você, e você fica até com vergonha, parece que as pessoas sabem o que você está vivendo, parece que a pregação foi feita só para você, e você fala, poxa vida, eu estou todo cortado aqui hoje. É o Espírito Santo usando uma palavra que um servo dele, simples, às vezes sem tanta teologia, mas o Senhor, através do Espírito Santo, vem no nosso coração e mexe nas nossas estruturas. Jesus diz, eu porei divisão dentro da sua própria casa, 3 contra 2, 2 contra 3.
E essas coisas, queridos, são necessárias para a transformação. E essa divisão é para nós sabermos em que lado nós vamos nos posicionar. Eu vou me posicionar do lado que obedece à palavra de Deus, porque eu sei que ela é assim, ela é dura e eu preciso. Ou eu digo para a palavra assim, não, você é muito dura para mim, e eu fico do outro lado onde eu posso fazer qualquer coisa. Queridos, precisamos estar conscientes que o Evangelho e essa continuidade apostólica também faz parte da igreja. Agora nós entramos no cerne de todo o nosso propósito. Essa semana nós estamos tratando sobre a igreja de Cristo. E ser discipulador faz parte de ser igreja de Cristo. Quando eu e você transmitimos a palavra na íntegra, nós estamos trabalhando como igreja para o crescimento da igreja. Ser igreja é pregar o Evangelho na sua íntegra, com todos os mandamentos, com todos os requisitos. E olha que o Senhor disse assim, olha, eu vim cumprir a lei, eu não vim quebrar a lei. E até que o céu e a terra se passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei. Ou seja, nós somos salvos pela graça, mas a lei ainda continua apontando o nosso erro, o nosso pecado. Nós estamos falando sobre leis cerimoniais de adoração de um culto que ficou para trás. A lei cerimonial foi sombra da adoração genuína que nós fazemos hoje. Mas as leis morais, elas continuam valendo da mesma forma. Aquilo que era pecado continua sendo pecado. E aquilo que agradava a Deus continua agradando Jesus, porque Jesus veio para agradar o coração do Pai. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E nós como igreja, nós como povo de Deus, precisamos anunciar esse Evangelho na sua íntegra. Mesmo que isso vá machucar alguém que a gente ama. Podemos sim mudar o tom, podemos sim trazer de uma forma que as pessoas entendam. Mas no fim das contas, quando o Evangelho tocar no coração e o Espírito Santo começar a trabalhar, vai causar um constrangimento, arrependimento, comoção. E a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Então não ore para que alguém não seja entristecido, porque talvez seja o Espírito Santo trabalhando na vida dessa pessoa para que ela se converta. Não ore para alguém não ser constrangido por Deus. Deixe que o Espírito Santo faça a obra dele do jeito que ele faz, porque é perfeito. O que precisamos é ser obedientes e ser plenos nessa palavra maravilhosa. Amém, queridos? Que Deus possa confirmar nas nossas vidas essas palavras e que o nosso coração possa ser um coração obediente. Nós possamos realmente ser obedientes àquilo que o Senhor tem proporcionado, tem nos ensinado e tem nos convidado a viver. Em nome de Jesus.